Questão número 20 é uma questão que fala aqui sobre biblioteca do Colégio Militar de Manaus, fala sobre livros. Olha só, para renovar o seu acervo de livros, a Biblioteca do Colégio Militar de Manaus comprou livros de matemática, história e ciências. 3 matérias, né? Matemática, história e ciências. Deixa eu anotar isso aqui. Matemática, história e ciências. O preço total dos livros foi R$ 29.400. R$ 29.400, né? Deixa eu anotar isso aqui. R$ 29.400. Esse foi o gasto aqui com os livros. E a compra foi realizada da seguinte maneira. Então, 3 informações aqui. Na compra dos livros de ciências foi gasto o dobro do valor utilizado para comprar os livros de história. O preço total dos 125 livros de matemática, vou anotar aqui, ó, matemática foram 125 livros. 125 livros, é? Esse preço foi R$ 600 mais do que a soma dos preços dos livros de história e ciência. Então vamos fazer o seguinte, aqui nessa coluna vamos deixar a quantidade de livros e aqui vamos botar o preço, né? Bom, todos os livros de matemática foram adquiridos pelo mesmo preço. Então olha só, isso aqui é a quantidade de livros, porque ele está querendo saber aqui, ó, o preço de cada livro de matemática. Claro, você vai calcular o total, porque aqui ele dá o total, né? Fala tudo em termos de total. E você vai dividir pelo número de livros para saber o preço de cada livro. Ó, o preço de cada livro de matemática foi isso aqui. Então vamos ver. Na compra dos livros de ciências foi gasto o dobro do valor utilizado para comprar os livros de história. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o preço que foi gasto com os livros de história, adivinha? De quadradinho. E nos livros de ciências, a gente gastou o dobro desse valor. O dobro. Então vamos chamar de 2 quadradinhos. Claro que até aqui a gente tem um gasto total de quanto? 3 quadradinhos, né? Agora olha só. O preço total que ele vai falar agora, dos 125 livros de matemática foi R$ 600 a mais do que a soma dos preços dos livros de história e ciências. Ou seja, o valor que foi gasto aqui para comprar esses livros de matemática foi 600 mais a soma dos valores aqui que foram gastos em história mais ciências. Ou seja, 3 quadradinhos, né? Pronto, o valor gasto com os livros de história mais ciências foram 3 quadradinhos. Matemática foi R$ 600 acima disso, né? A mais do que isso. Então, quanto é que foi o gasto total com esses livros? A gente soma esses gastos aqui, ó. Isso aqui vai ficar 600 mais quantos quadradinhos? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o gasto total com esses livros foi 600 mais 6 quadradinhos. Vou escrever 6 quadradinhos assim, tá? Isso aqui é igual a 29.400. Isso aqui é a mesma coisa. Então vamos igualar isso aqui. Puxa vida, daqui a gente vai resolver o problema. 29.400 é igual à soma de 2 números, 600 e 6 quadradinhos. São 2 números, né? Poxa, então a gente pode descobrir quanto é que vale 6 quadradinhos, porque isso aqui é 29.400. Isso aqui é igual a 600 mais isso. Então isso aqui, que é os 6 quadradinhos, como é que a gente calcula isso? Eu vou pegar esse total, 29.400, e vou subtrair 600. Claro, porque a gente está fazendo aqui o quê? Que a subtração é o contrário da adição. Aqui a gente somou, né? A gente faz isso todo dia. Se você fala assim, 8 é igual a 5 mais 3, é a mesma coisa que falar que 3 é 8 menos 5, né? A subtração é o contrário, é o inverso da adição. Então, os 6 quadradinhos que a gente tem que descobrir, 6 quadradinhos, dá quanto isso aqui, hein? 29.400 menos 600. Quanto é que dá essa conta, hein? Vou fazer aqui mesmo, 29.400 menos 600. 600 aqui. Isso aqui vai ficar 0, 0.
Aqui vai pedir emprestado, vai ficar 14 menos 6, que é 8. E aqui 29 vai virar 28. 28 e 800. Então, 6 quadradinhos dá 28 e 800. O que a gente precisa? Claro, saber o valor de um quadradinho. É só você dividir isso aqui por 6, você vai saber o valor de um quadradinho. Mas, na verdade, a gente não precisa dividir por 6, não. Porque o que a gente quer é isso aqui, ó. A gente quer pegar esse valor aqui total para dividir por 125 e achar o preço de cada livro de matemática. Então, o que a gente precisa, na verdade, é o valor de 3 quadradinhos. Claro, se você achar o valor de um quadradinho, você multiplica por 3 e vai achar. Mas eu não vou dividir por 6 para depois multiplicar por 3, não. Eu vou pegar logo a metade, né? Porque eu tenho o valor de 6 quadradinhos. Se eu quero aqui 3 quadradinhos, quanto é que é a metade disso? 3 quadradinhos vai dar quanto? Quanto que é a metade de 28.800? Faz de cabeça, ó. Metade de 28 é 14 e aqui metade de 800 é 400. Então, esse 3 quadradinhos é 14 e 400. 14 e 400. Então, com isso, a gente fica sabendo quanto que foi gasto nos livros de matemática. Vamos botar aqui, ó. Nos livros de matemática, o gasto foi o seguinte. Foi 600 mais os 3 quadradinhos. Quanto vai dar isso? 600 mais 14.400. Acabou meu espaço, mais... Vou fazer aqui, ó. 600 mais 14.400. Isso aqui dá quanto? 15 mil, né? Então, desse dinheiro todo, 15 mil foi o gasto com os livros de matemática. Mas ele quer saber quanto é que custou cada livro de matemática. Qual é a conta que a gente vai fazer, então? Vamos pegar o total do gasto com os livros de matemática e vamos dividir pela quantidade de livros de matemática. Vou dividir isso por isso. Quanto que vai dar isso? Olha aqui, 15 mil. Eu vou dividir por 125. Aqui abaixo 150, 150 por 125 dá 1. Resto 25. Agora abaixo aqui um 0, 250 por 125 dá 2. Resto 0. Tem mais um zerinho aqui, vou abaixar. 0 dividido por 125 dá 0. E finalmente acabaram os algarismos. Você tem que ir continuando fazendo a divisão, né? Continuando com os algarismos até acabarem os algarismos. Não é porque deu 0 que você vai parar, não, tá? O 0 conta aqui. Então, o que é isso que a gente achou aqui? O preço de um livro de matemática. É o total gasto com esses livros de matemática dividido pelo número de livros de matemática. Isso deu 120. Cadê? Olha aqui, ó, 120. Resposta correta. Letra D de delta.